E aí, tudo bom? Dr. Eberson. Algumas combinações nasceram para ficarem juntas, sempre, né? E essa combinação, o que ela vai te ajudar? Se você seguir essas combinações, usar esses fitoterápicos e seguir esse padrão no estudo, em qualquer tipo de aprendizado, você vai perceber o quanto que vai melhorar, o quanto você vai absorver e vai conseguir disciplinar com mais afinco. O primeiro é uma união entre o cálcio, a vitamina D3, a vitamina K2, unindo com o magnésio, o dimalato de magnésio. Essas quatro substâncias, elas inicialmente elas vão construindo uma possibilidade. Qual? A vitamina D3, ela faz o transporte do cálcio citrato para o tecido ósseo. E o cálcio, não só para o osso, ele é muito importante para o cérebro. Mas vamos lá. D3, ele pega o cálcio citrato e leva para o osso. A vitamina K2, ele não deixa calcificar as artérias. Calcificar, o K2, significa que as artérias, tanto as artérias cerebrais, quanto as artérias coronarianas, as artérias da perna, do pulmão, todas as artérias, quanto mais calcificado, mais o risco de microêmbolos e maior a chance de infarto, AVC. Então a vitamina K2, ela não deixa, ela protege as artérias e não deixa ser prejudicada, não só todas as artérias renais, o tecido ósseo e o magnato, o magnésio, sejamos daqui um dia, né? Magnato. Mas o magnésio de dimalato é quem absorve o cálcio para dentro do tecido ósseo. Então esse, juntando o D3 que faz esse transporte, o K2 que protege as artérias, o magnésio malato que faz a absorção do cálcio no tecido, eles vão fundamentando não só a prevenção, que é uma parte importante, fundamental, na verdade, que é uma das maiores causas de incapacidade em idoso, ela fortalece, ela dá saúde óssea, ela fortalece o osso, ela previne várias fraturas ósseas e ela também é um coadjuvante na prevenção, obviamente, de osteoporose e regula o nível de cálcio nos ossos e nas artérias, beneficiando, aí a parte importante, beneficiando a parte vascular e a memória ativa. Então, ela primariamente vai para o osso e secundariamente, mas nós queremos isso para fins produtivos, né? Ela vai melhorando a memória ativa. Então é evidente que nós estamos falando de a vitamina K2, ela protege as artérias, protege contra arteriosclerose, protege contra doenças cardiovasculares, protege contra perdas ósseas, fraturas, câncer de próstata, câncer de fígado, câncer de pulmão, só isso, né? E também leucemia. E tem vários trabalhos mostrando que o cálcio está intimamente relacionado com a doença de Alzheimer. Isso mesmo. Então, o K2 ele é uma proteína que ela vai ativar
o osteocalcina, que é o que ativa a chamada osteoblasto. Os osteoblastos é uma que faz a, a assimilação do cálcio dentro da estrutura, dentro da estrutura óssea, dentro da matriz óssea. Então esse K2 vai fazendo isso, ao mesmo tempo o D3 vai permitindo a homeostase, o equilíbrio do cálcio, fundamental para a manutenção do osso, para a prevenção de fratura, da fragilidade óssea, e também, muito importante, o D3, para fortalecer e criar uma agilidade no sistema imunológico, reduzindo, presta atenção à importância do D3, prevenindo o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Tipo 2. São assuntos que vamos aprofundar mais para você ter uma noção panorâmica. O magnésio nem se precisa dizer o funcionamento cerebral, transmissão de neurotransmissores, capacidade da memória, tanto de médio e curto prazo, ligado a aprendizado, ligado à capacidade de neuroplasticidade. Então, o magnésio, junto com isso, e junto com outro que deixei para agora, que é o ácido alfa linoleico. Ácido linoleico. O ácido linoleico, ele é muito importante. Muito. Qual que é a função dele? Ele é um ácido graxo que é encontrado no ômega 3, na dieta de animais, mas que ajuda muito na prevenção de doenças cardiovasculares. Consequentemente, ela melhora os vasos cerebrais, melhora a memória. Então, ele protege os vasos. Então, quanto mais o ácido hidrolíquico é convertido no ácido eicosapentanoico e o ácido docosahexanoico, que cria um metabolismo do eicosanoico. Essas substâncias ela previne câncer, alteração de leucemia e uma coisa muito importante que o ácido linoleico faz, que é a prevenção da degeneração macular. Ele protege isso, a degeneração macular, que é uma das causas de cegueira em idoso. Então, ele é uma alimentação fundamental que tem que ser observada, tem que ser estudada e tem que ser nutrida. Não pode deixar os nossos idosos sem isso. Então, essas vitaminas, elas vão criando, por exemplo, junto com o ômega 3, que é aquele ácido docosahexanoico, e o eicosapentanoico, que é aquele típico óleo de peixe de gordura do salmão. Salmão, viu, criatura? O ácido alfa-linoleico, muito importante, encontrado muitas em plantas verdes, óleos vegetais, canola, soja, nozes, sementes, é muito encontrado, nozes, sementes, linhaças, tem uma grande quantidade. Então, essas, junto, por exemplo, perceba a quantidade, se você fizer o uso contínuo, mais o exercício que eu vou passar agora, vai te ajudar muito. E o Ginkgo biloba, que vamos reconhecer, é uma planta milenar, meu amigo. Ela tem... o histórico dela é fantástico, porque ela tem literalmente uma planta
de uma era muito antiga. Ela não veio do agora. Ela, ela é uma vencedora, porque a história dela é interessante, porque ela na, na bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela foi uma das poucas plantas que sobreviveram. Ela é chamada literalmente de um fóssil vivo. Então, por quê? Ela é encontrada desde as épocas dos dinossauros. Tem fósseis antiguíssimos achados por todos os lados, né? Principalmente no Japão. Então a semente do ginkgo biloba, ele é usado milenarmente para sopa, para tratamento de infecção, para tratamento de tristeza. Então, junto com essas substâncias que eu falei, você vai deixar seu cérebro preparado, junto com o nosso amigo fóssil vivo, o ginkgo biloba, que lembra bem que é uma angiosperma, é uma planta muito antiga. E por ser antiga, o que, que ela permite? Antigamente, literalmente, ela permitiria, e ela permite isso, uma maior neuroplasticidade do cérebro e, consequentemente, melhoras no comportamento, melhoras na consciência de identificar aquilo que deve ser mudado, melhora na atenção focada, certo? Na atenção focada fica mais ágil, partes do aprendizado, ela fica numa frequência, fica mais automático. E ela consegue balancear e trocar informações com memórias que foram armazenadas do aprendizado, de supostamente, eu não gosto da palavra erro, mas o erro para mim é um aprendizado. Então, ela resgata o aprendizado e modula melhor. E junto com isso, o cérebro vai ficando mais aperfeiçoado, porque quanto mais as pessoas compreendem que as escolhas elas necessitam de esforço, que as pessoas precisam se aperfeiçoar, e isso só acontece com muito estudo, com muita disciplina, com o cérebro ávido, com uma ação, um propósito, uma essência na vida, um sentido do existir. E os comportamentos ficam também carregados de intenções positivas, pensamentos positivos. Quer dizer, você vai ganhar resiliência e a sua mente inconsciente vai contrabalancear a consciência e vai evitar os pensamentos distorcidos que eu falei no vídeo passado. E isso vai permitir uma comunicação tanto no mundo do subconsciente e inconsciente, e aquilo que você pretende vai se obter respostas rápidas, bem articuladas, e vai poder criar. A criatividade vai ficar à mão, a mente e o corpo agindo de forma única. Única. Eis aí quando essas vitaminas estão tomando todo dia e você cria o hábito, presta atenção, você tem que criar hábito, nem que seja começando com 10, 15 minutos de leitura. É necessário, porque com esse ambiente regado com substâncias que permite uma neuroplasticidade, você vai processar as informações através dos sentidos. E isso vai permitir que a sua memória ela se consolide, saia da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo é o que vai modelar o seu desempenho
no seu cotidiano. É o que vai modular. E compreendendo isso, você vai conseguir realmente aquilo que você deseja. É um conjunto de fatores. Então, desde os ácidos linoleicos, desde o magnésio, desde a vitamina D3, o K2, o magnésio vai agindo, né? Quanto o D3, o magnésio já por si só já foi falado a importância do cálcio. O cálcio, inicialmente abastecendo o osso, ele vai fortalecer o seu cérebro. O ácido linoleico vai permitir que as suas memórias se consolidem com mais vigor. E o ginkgo biloba vai permitir um aumento também da serotonina, que é um ácido graxo, o ômega 3. E lembrar que o ômega 3 é uma mistura do ácido eicosapentaenoico e o docaexanoico. Então, esses dois juntos, que é o ácido alfa-linoleico, presente no salmão, ele vai permitir que a sua memória fique mais afiada, fica mais capacitada para lidar com as dificuldades. E lembrando que nós estamos falando da semente da Ginkgo biloba, que é uma planta encontrada no Japão, é um fóssil vivo. Então a ligação genética que ele tem com nós é muito grande, muito grande. Ele tem mais ou menos 10 bilhões de letras de DNA. Ele é muito adaptado ao nosso organismo. É interessante a história do Ginkgo biloba, uma parte do fóssil vivo da existência do hoje. E junto com essas substâncias, a neuroplasticidade, as conexões e os caminhos que antes eram frágeis ficam mais fortes e vai permitindo que você repita melhor o conhecimento, permita resgatar ele com melhor conexão, fazendo contrabalanço com outros conhecimentos, e esse processo vai ajudar você a encontrar motivações, a essência, por que você está descobrindo a vontade, a força de fazer algo. O autocontrole vai chegar à sua mão, você vai alcançar o seu objetivo. Isso na neurociência está mais do que provado. E aí alguns indicam que em 3 a 4 meses fazendo isso todo dia, lendo inicialmente 10 minutos e depois passando para meia hora, cotidianamente, você exercitando, você afiando o seu cérebro, você vai criando um mapa mental capaz de melhorar o seu desempenho e a sua ligação com o ambiente que o cerca. E esse ambiente é o que vai dar suporte ao seu aprendizado, para os seus novos caminhos e, na essência, para melhorar a sua sobrevivência. Essa é a grande essência. Então, pegando essa pleiade de substâncias, você vai perceber a diferença. E eu vejo isso em centenas de décadas de consultório. Você percebe o padrão. Você percebe aqueles que fazem uso de substâncias, dessas fitoterápicos, e fazem um esforço, se debruçam sobre a sua vontade, sobre aquilo que deseja veementemente. Eles mudam a essência, mudam o destino. E uma coisa fundamental: pare de jogar a culpa nos outros. Compreenda se errou. Lembra, o errou para mim é aprendizado, é conhecimento. É algo que não deve ser jogado fora. Tem que ser abarcado, tem que ser analisado, tem que ser decodificado e tem que ser avaliado para que você não cometa os mesmos erros. E não vai cometer novos erros. Então, caminhemos
que mais conhecimentos eu vou trazer. Eu estou preparando um terreno para aprofundar em cada autor, nos seus livros originais. E aí as aulas vão ser um pouco mais longas. Estou esperando chegar a uma mínima, máxima crítica para eu poder explanar sobre essas situações. Vai ser empolgante, porque vamos, por exemplo, Freud, nós vamos falar de todos os livros, tanto vendo as partes boas quanto as críticas. Vamos falar de umas pessoas que eu mais gosto, Ludwig Biswanger. Então nós vamos unir a neuro e a psiquiatria, a neurociência, e permitir que isso te ajude a afrontar e melhorar substancialmente a sua existência sem reclamar. Sem reclamar. O reclamar aumenta o número de neurotransmissores GABAérgicos, que é um neurotransmissor inibitório. Ele vai inibindo a seu potencial de criatividade. E vamos criar dentro da criatividade novas conexões frutíferas e fortes o bastante. E até a próxima, cheio de novas conexões e novos caminhos que até agora você não tinha pensado ou nem tangenciado. Um abraço.